Salve, salve, fiel torcida! Espero que vocês estejam todos bem. Dia após a conquista do 31º Campeonato Paulista da sua história, Sport Clube Corinthians Paulista. E a gente conta pra vocês tudo que rolou nos bastidores. Tem lição de vida aí de vários jogadores e a frase emblemática: jogo nem que seja o último da minha carreira. Daqui a pouquinho traremos os desdobramentos desta frase e muito mais para vocês. Sejam todos bem-vindos. Deixe o like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente. Temos 2 canais com muito conteúdo, muita interatividade para vocês. Canais TV Timão, TV Sempre Timão, e a sua participação aqui é muito importante para nós. Estamos até pensando, em resgatar o quadro, Alô da Fiel. O que vocês acham? Só que assim, a gente não vai cobrar nada por isso, Tem muitos canais aí que cobram para mandar alô para os seguidores. Maior prêmio, a maior retribuição não é financeira, é o tempo que vocês dispensam para acompanhar, para prestigiar o nosso trabalho. Portanto, sejam todos bem-vindos. A gente só pede o like aí no canal. Se você gosta do nosso trabalho, compartilhe o conteúdo aí em grupos de WhatsApp, mídias sociais, redes sociais e sinta-se à vontade, a sua participação é muito importante para nós. A sua inscrição também é sempre muito bem-vinda e gratuita. Agora sim, tem conteúdo de qualidade que vocês precisam saber por aqui. Bom, pessoal, a gente já começa falando aí da frase emblemática que eu citei na chamada, Jogo nem que seja o último da minha carreira. Frase de Rodrigo Garro. Citei no vídeo anterior que ele vinha treinando normalmente, estava sendo cogitado, para ser titular. Na véspera da partida decisiva, no jogo que definia o campeão paulista, Rodrigo Garro teve, fortes dores, não conseguiu treinar. Apuramos aí nos bastidores do Corinthians que ele estava com dificuldade até para caminhar, para fazer movimentos básicos. E naquele momento, a comissão técnica chegou ao entendimento que seria inviável utilizá-lo, tanto que no treinamento anterior à decisão, o Thales Magno ocupou a posição que seria do Rodrigo Garro, O Memphis foi recuado mais para o meio campo para ser aí o armador, com o Thales Magno no ataque. Era o time que a gente tinha em mente, contudo, na manhã do jogo decisivo, Rodrigo Garro mandou uma mensagem para o auxiliar técnico Emiliano Dias com a frase que ficou marcada aí como sendo, a frase emblemática da decisão do Paulista. Abre aspas, vou jogar nem que seja o último jogo da minha carreira. O Emiliano recebeu a frase via aplicativo de mensagens e tomou a decisão. Como é que se não escala um cara desses? Por que eu comecei a introdução do vídeo de hoje com essa frase? Quantas e quantas vezes a gente que acompanha futebol diariamente não vem aí vendo a atuação de vários jogadores meia boca, que a gente sabe que se encostam muitas vezes no clube, ganham um salário absurdo, aí chega na véspera de uma partida, de um jogo decisivo, não apenas jogo que decide títulos, mas um jogo importante para a equipe. Para mim, todos os jogos são importantes, todos os jogos são essenciais, principalmente aqueles de pontos corridos, A gente sabe que um ponto perdido pode fazer muita falta e definir até um título no final da competição. Quantos jogadores não chegam nos treinadores e falam assim, eu não vou poder jogar porque eu estou com um desconforto muscular. Cara, eu posso falar, já fui atleta, já tive muito desconforto muscular e sei que dói. Claro que dói, só que dói mais e é muito mais desconfortável você ganhar e ganhar bem para defender uma equipe que conta com você e chega nos momentos decisivos, não pode contar porque os músculos estão desconfortáveis. Para mim, desconfortável é perder um jogo. É muito desconfortável. É desconfortável para o corpo e desconfortável sentimentalmente. O Rodrigo Garro não. Ele que poderia realmente ter falado, não tem condição de jogo, infelizmente, a dor maior que eu. Só que, a gente tem que realmente aplaudir a decisão dele. Tá doendo, não tô suportando, mas vou pro jogo. A gente viu nitidamente que durante a partida ele se deslocava, corria, se esforçou, mas tinha dificuldade. A gente viu nitidamente o quão difícil o esforço que foi depreendido para que ele pudesse estar em campo. Fez o que pôde, foi até o limite do corpo, foi até o limite das forças e realmente a gente tem que destacar isso. Ao contrário de muito mimimi, de muito jogador chinelinho que tá com a unha encravada, eu não vou pro jogo porque eu tô com desconforto. Pelo amor, hein? Não vou citar nomes, vocês sabem de quem eu estou falando. Isso posto, a gente destaca também outros jogadores que estavam em situações, claro, menos graves,
mas semelhantes, né? Hugo Souza, o herói da partida, que defendeu o pênalti que poderia ter mudado a história do jogo, falou que vem aí jogando um sacrifício, mas também tomou a decisão de garantir a sua participação e que precisava dele. Ele falou, vou pro jogo, depois a gente vê como faz o tratamento. E o Yuri Alberto também, nos jogos anteriores, sentiu uma lesão no ombro, mas também tomou a decisão de estar à disposição para o que der e vier. Enfim, foram 3 jogadores essenciais para que o Corinthians pudesse chegar à final e ser campeão e levantar a taça de campeão paulista 2025. E na noite desta sexta-feira foi a premiação que elegeu os melhores jogadores do Paulistão 2025. E o Corinthians foi muito bem representado, vários jogadores escolhidos pela Federação Paulista de Futebol como os melhores em suas respectivas posições. Do Corinthians, Hugo Souza como melhor goleiro, Mateuzinho, melhor lateral direito, André Carrijo, melhor meio-campista e Yuri Alberto, melhor atacante. A seleção do Paulista, divulgada pela CBF, ficou assim: Hugo Souza, Mateuzinho, Arboleda do São Paulo, Murilo do Palmeiras e Escobar do Santos, Richard Rios do Palmeiras, André Carrijo do Corinthians e Lucas do São Paulo, Estevão do Palmeiras, Guilherme dos Santos e Yuri Alberto do Corinthians. Segundo a Federação Paulista de Futebol, nesta eleição participaram como membros votantes, técnicos e capitães de todos os clubes, além, claro, do comitê técnico do torneio. E Yuri Alberto também foi eleito craque da galera. Falando nisso, ele fez uma importante revelação. Em meio a rumores aí de uma saída precoce, saiba o que o atacante falou. Bom, já vem aí de meses, de várias semanas, rumores de que o Yuri Alberto não permanecerá por muito tempo no Corinthians, no máximo até o final desta temporada. Essa informação foi corroborada pelo representante aí do jogador. O empresário André Cury falou que o Yuri Alberto tem sido sondado por grandes clubes do futebol mundial, alguns aí da Espanha, Itália e Inglaterra, que ele já levou várias propostas à mesa da direção corintiana e todas foram vetadas. O atacante foi perguntado durante a premiação do Paulistão e saiba o que ele falou. Abre aspas. Eu tenho contrato até dezembro de 2027. O presidente já disse que quem quiser que pague 500 milhões. Então, eu estou muito feliz. O grupo está se encontrando cada vez mais. Estamos ficando muito fortes. Graças a Deus consegui meu primeiro título, afirmou Yuri Alberto. 500 milhões equivale à multa rescisória estipulada em contrato que foi firmada entre as partes, presidência, jogador e representante. Contudo, o presidente Augusto Melo afirmou que realmente houve propostas que foram vetadas, mas que, por exemplo, alguma proposta chegar a 180 milhões de reais e se o Corinthians ficar com a maior parte desse valor líquido, o Corinthians vai sentar para tentar aí entrar num consenso e o Yuri Alberto não é tido aí como um jogador inegociável. Ele está muito bem cotado, é um jogador muito bem quisto dentro do Corinthians, o Timão sabe da sua importância como atacante, mas se pintar uma proposta irrecusável, com certeza a diretoria irá avaliar. Aliás, na entrevista, o presidente Augusto Melo falou que se colocarem 30 milhões de euros na mesa, de forma limpa, o Corinthians vende. Ainda nesse sentido, Yuri Alberto fez um desabafo em suas redes sociais. O jogador foi muito criticado, foi alvo aí de muitos representantes da imprensa falando que ele não sabia sequer dominar uma bola, que o Corinthians investiu um caminhão de dinheiro para trazer um atacante que era um fracasso e tal. Ele deu a volta por cima desde a última temporada e postou o seguinte em sua rede social, abre aspas. Queria que de alguma forma cada pessoa que já passou por algum momento de extrema dificuldade sentisse o que senti nessa madrugada. O êxtase, o alívio, o peso e a humilhação que foi direcionada a mim durante esses 3 anos, escorrendo pelo meu corpo como suor e lágrimas. Obrigado pela oportunidade de poder sentir isso, meu Senhor Jesus. Fecha aspas, publicou Yuri Alberto. Ele deu a volta por cima jogando, Isso que é mais importante. Mais que palavras, ele colocou em atitude toda a frustração e, segundo ele, toda a humilhação que vinha sentindo pelas críticas. E agora, com a conquista do Paulistão, diretoria espera várias propostas pelos jogadores. Saiba o que disse o diretor de futebol, Fabinho Soldado. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, foi questionado acerca de eventuais propostas e interesses nos jogadores do Corinthians. Claro que a conquista de um título eleva o moral da equipe e também o interesse
de várias equipes em contar com o futebol desses atletas. Fabinho Soldado reconhece que o Corinthians precisa fazer fluxo de caixa até para manter o padrão, se reforçar, honrar os compromissos financeiros. E ele espera, que a visibilidade da conquista de um título aumente o interesse e o assédio, e propostas devem surgir. Abre aspas. Agora, após a conquista do Paulista, é claro que as propostas surgirão. Eu tenho conversado muito com o presidente sobre isso. Presidente, nós agora vamos passar a viver um novo momento, que é um momento legal, um momento gostoso de grande equipe. Os atletas se valorizam desde o momento que você começa a fazer jogos melhores, você começa a brigar pelos campeonatos, ganha campeonatos. Os atletas se valorizam e nós precisamos disso mesmo, afirmou o diretor, que prosseguiu. Vamos ter tranquilidade, vamos tentar entender aquilo que tem pelo futuro. É lógico, é claro, com todas as equipes brasileiras, o Corinthians precisa em algum momento fazer alguma venda. Isso é mais do que normal. A gente vai ter que analisar aquilo que vai chegar, aquilo que não vai comprometer o nosso rendimento esportivo. Mas o mais importante foi o nosso pensamento, que continua sendo a manutenção do elenco, para que a gente comece a brigar pelos campeonatos que temos pela frente, afirmou Fabinho Soldado. Após vários anos aí de baixa, o Corinthians voltou a conquistar um título. Timão, através da sua direção, visualiza um futuro bem melhor, um futuro de conquistas, além do Paulistão, claro. Entretanto, o Corinthians também tem uma outra vertente que preocupa, Precisa fazer vendas. Foi feito um estudo aí quanto ao fluxo de caixa que o Corinthians precisa. O valor estipulado para que a saúde financeira da equipe se mantenha é em vendas de jogadores na casa de 180 milhões de reais. Uma venda já foi feita, o lateral esquerdo Denner. A negociação dele vai render aos cofres do Corinthians 60 milhões de reais. Entretanto, falta ainda uma boa parcela desse valor para que a meta de negociação de jogadores seja atingida, e o Corinthians realmente, depois de passar pela euforia aí, vai ter que sentar e fazer um novo planejamento. Alguns jogadores que estavam com conversas aí para definir o futuro, essas conversas se aproximam de um desfecho, e a gente sabe agora qual é a situação de Thales Magno. Ele fica ou sai? Saiba agora. Fabinho Soldado destacou que Thales Magno está por detalhes burocráticos de ter a extensão contratual renovada com o Corinthians. Fabinho disse, abre aspas, o Thales está por detalhes burocráticos. Já existia uma cláusula, o Corinthians já acionou e agora temos uma conversa com o clube e outra com a Liga. Eles têm o tempo deles, o jogador já demonstrou todo o interesse em permanecer, assim como o Corinthians. Então, está tudo favorável. Logo, logo, vamos anunciar a permanência do Thales, afirmou Fabinho Soldado em entrevista ao TV Timão. O valor de passe aí para que o Corinthians contrate definitivamente Thales Magno está na casa de 77 milhões e 750 mil reais. O Corinthians já falou que não dispõe de todo esse dinheiro para pagar ao New York City. A proposta do Corinthians foi a renovação do empréstimo do jogador, pelo menos até o final desta temporada. As negociações seguem nesse sentido. O que trava realmente, a gente já falou aqui em outros vídeos, é que o New York City eles não têm interesse em permanecer com o Thales Magno, mas queriam negociar o jogador em definitivo. Eles também bateram pé, eles aceitaram ceder o jogador por empréstimo ao Corinthians, visualizando o tamanho e a expressividade do clube para que Thales Magno pudesse atuar a maior parte do tempo possível para se valorizar e, lógico, para que eles pudessem, com essa vitrine que é o Corinthians, a nível de futebol, a nível de clube mundialmente reconhecido, que o Thales pudesse valorizar e eles assim recuperassem o valor investido e muito mais com a valorização do jogador. Atualmente Thales Magno não vem sendo titular, e isso teria frustrado e teria deixado irritada a diretoria do New York City, que esperava que o jogador tivesse mais espaço exatamente pela valorização do seu futebol e do seu passe. No Corinthians, o atacante disputou 35 jogos, marcou 8 gols e deu 4 assistências. Estamos encerrando o nosso encontro hoje. Num próximo a gente leva mais informações sobre os bastidores, movimentação, mercado da bola e muito mais. Tudo aquilo que você precisa saber você encontra em 2 canais, TV Timão, TV Sempre Timão, levando as informações do nosso amado alvinegro para corintianos como nós. Alô da Fiel de hoje pro Aparecido Machado, Pedro Luiz Honório, Wilson Silva e a Maria Graça. Valeu, pessoal, até um próximo encontro. Não se esqueça, deixe o like, inscreva-se gratuitamente no canal, faça o seu comentário, ative o sininho e compartilhe nossos vídeos, porque aqui é Corinthians.